Vamos arrancar o nosso programa do dia de hoje. Um programa que tu sabias, tu sabes melhor que o teu programa é um programa de bênção. Você não vai lamentar porque que se sacrificaste para seguir este programa. No fim, se tens a semente de Deus, dirás obrigado, Senhor. E dirás que Deus seja louvado. Porque cada dia temos um conselho vindo do nosso conselheiro, Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda ouvir uma música. Aleluia! Deus seja louvado. Meu irmão, você antes de crer uma coisa, tens que ver se Deus é que disse aquilo ou não. Mesmo quando uma situação te vem, quando você está doente, alguém vai te dizer, essa doença não tem cura. Os médicos hoje dizem que SIDA não há cura. Mas você tem que ainda perguntar a Jesus, será que não há cura para esse SIDA? Aleluia! Alguém pode te dizer, meu irmão, aquela casa, como tem mau espírito, sai lá, senão vais morrer cedo. Pergunta ainda a Deus, é assim que ele também disse. Glória a Jesus! Aleluia! Senhor, o que é que tu dizes acerca da minha vida? Oh. Senhor, o que é que tu dizes acerca da minha vida? Domingo, chocolate, Deus te abençoe. O Feliciano Gomes também está aí. Tudo bem, tudo bem. Vamos. Eu gostaria que pedíssemos de novo uma música, porque hoje, como é segunda-feira, ontem foi domingo. Fomos nas igrejas. Os que comeram ontem pão matinal, que não tiveram tempo de ir à igreja, atendendo que não tiveram essa oportunidade de ir louvar Deus. Mas pelo menos hoje, segunda-feira, é o segundo dia da semana. É nosso dia que nós podemos dizer a Deus, viemos mais uma vez e queremos te pedir muita bênção, porque vamos ir trabalhar, vamos fazer trabalhos hoje. Muitos já estão prontos, outros já estão no serviço, às vezes a caminho para o trabalho. Então Deus tem que estar conosco nesse programa. Deve estar conosco. Deve estar conosco. Uau! Então, vamos ainda ouvir mais uma música que se pediu a um irmão. Faustino está a pedir Cuba-ma. Cuba-ma virá depois. Ali tem que nos agora preparar, como o teu pedido veio assim. Nós vamos ainda ouvir esta aqui também. É uma música que está sendo vendido agora, comercializado. Em Jerusalém, uma cidade linda. Em Jerusalém, uma cidade boa. Em Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os santos de Deus. Amém, amém. Em Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os filhos de Deus. Nova Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os santos de Deus.
Jerusalém não haverá morte. Em Jerusalém não haverá inveja. Em Jerusalém, uma cidade linda. Amém, amém. Em Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os filhos de Deus. Nova Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os santos de Deus. Em Jerusalém não haverá roubo. Em Jerusalém não haverá guerras. Em Jerusalém não haverá choros. Em Jerusalém, uma cidade linda. Amém, amém. Em Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os filhos de Deus. Nova Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os santos de Deus. Em Jerusalém não haverá doenças. Em Jerusalém não haverá crise. Em Jerusalém não haverá miséria. Em Jerusalém, uma cidade linda. Amém, Em amém. Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os filhos de Deus. Nova Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os santos de Deus. Em Jerusalém não haverá o pecador. Em Jerusalém não haverá o pecado. Em Jerusalém não haverá as igrejas. Em Jerusalém, uma cidade linda. Amém, amém. Em Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os filhos de Deus. Nova Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os santos de Deus. Em Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os filhos de Deus. Nova Jerusalém, uma cidade linda, onde habitará os santos de Deus. A nossa cidade, Em Jerusalém, a nossa cidade, em Jerusalém, de casas de ouro, em Jerusalém, prédios de ouro. em Jerusalém, A nossa cidade, em Jerusalém, casas bonitas, em Jerusalém, praças de vidro, em Jerusalém, de pedras preciosas. em Jerusalém, A nossa cidade, em Jerusalém, ruas de prata, em Jerusalém, casas de ouro. em Jerusalém. A nossa cidade, Em Jerusalém, a tua cidade, em Jerusalém, a tua terra, em Jerusalém, cidade
santos, em Jerusalém, cidade da paz, em Jerusalém, a nossa cidade, em Jerusalém, a tua cidade, em Jerusalém, cidade linda. em Jerusalém. Aleluia! Louva Jesus, louva Jesus. Louva Jesus, louva Jesus. Exalta Jesus, exalta Jesus. Exalta Jesus, exalta Jesus. Aleluia! A nossa cidade, Em Jerusalém, a tua cidade, em Jerusalém, a tua terra, em Jerusalém, cidade dos santos, em Jerusalém, cidade da paz, em Jerusalém, a nossa cidade, em Jerusalém, a tua cidade, em Jerusalém, cidade linda. em Jerusalém, em Jerusalém. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. É uma grande alegria ver assim você se sentir aquecido, animado. Olha, eu já me encontrei com alguém, ele próprio não gosta de dançar, não gosta de mexer, e ele quer convidar as pessoas a ser como ele. Por que dançar assim? Por que se agitar assim? Isso não dá. Não dá para tocar esse tipo de instrumento. Olha, Deus está na música. Deus gosta que os seus filhos se alegram, dança para Ele, como se dança um rei. O rei Davi, quando dançou, é a sua mulher própria que disse que com tua dignidade já me envergonhaste, já envergonhaste a nação. Assim, não é Davi que amaldiçoou sua mulher, mas é próprio Deus que beneficiou daquelas danças. Ninguém pode medir alegria numa pessoa. Alegria não é pessoa. Às vezes, quando você vê a pessoa dançar, não é porque só está a dançar porque está a ouvir o som da música. Mas dentro dele, quando ele também vê a grandeza do seu Deus. E cada pessoa tem sua maneira de se alegrar. Eu já vi pessoas a dançar cabeça por baixo. Ele mete pernas no ar. Se você olhar só como mexe o corpo da pessoa, não está a ver o que é que está a fazer dançar. Eu quando vejo qualquer pessoa dançar, eu não lhe obrigo a dançar como eu. Há quem dança melhor diz que eu não sei dançar. O problema não é saber dançar, mas é a tua forma de se alegrar. Eu não vi pregar a dança, porque não temos um modelo de dançar. Dançar, o que faz dançar a pessoa é a alegria. Você vê outro mexe muito, outro só está a dar uns toques, está a girar assim. Outro só mexe assim, para ele a música dele só assim, o corpo só está a mexer. Há quem mexe só o pé, ou a perna. Portanto, dança. Nós vejamos às vezes os nossos irmãos europeus,
ou americanos, diga que os africanos dançam mal. Bom, o que eu vejo é saber, estás a dançar pelo diabo ou estás a dançar para teu Deus. Porque existem músicas que não fazem parte de Deus. Quando você canta para Jesus, tudo que você faz, a menos nos dançar como se fosse, estás a excitar alguém numa coisa vergonhosa. Mas se você também não olhar o gesto da pessoa, só olhar a alegria da pessoa, creio que não há escândalo na dança. Desde que essa pessoa se comporta como cristão. E ele está fazendo algo dentro da atmosfera cristã. Mas eu já vi pessoas a dançar em espírito, que nem ele próprio entende que está a dançar. Nem ele próprio, depois de acabar de dançar, volta em si. Então, a nossa alegria, a nossa cidade é Jerusalém, cidade da paz. Muito obrigado, nosso irmão Tony. Ele está a comercializar essas músicas. Colocou aquilo em pendrive. Colocou, são 10 faixas e áudio visual junto. Tem áudio também lá para quem quer tocar MP3. Naquela pendrive também tem os seus vídeos, conforme já viram. Se queres daquilo, o terminal está aí. Pode entrar em contato conosco. Onde estiver, quem está em Luanda, já tem um irmão que está a vender. Para os que estão distantes, podemos criar método de você receber esse pacote com um preço acessível. Mas quem compra com a pendrive tem já um preço que ele está a vender isto. E isto também está conosco nesses estúdios. Para quem precisar, vais ter todo. Esse é um disco bem trabalhado. São vídeos bem feitos com umas mensagens. Você pode estar a provar aquilo, provando isto a partir do nosso canal onde está passando essas músicas. Portanto, vamos no nosso objetivo do dia de hoje. O pão matinal de hoje. Qual é o nosso pão do dia de hoje? O nosso pão praticamente vem no nosso ecrã, porque estamos à espera que nos lançam. Eu creio que chegou. Qual é o teu pão matinal hoje e o meu pão? Que é nosso pão. O tema, cada um de nós precisa do seu perdão. Amém? Cada um de nós precisa do seu perdão. Eu sei que muita gente está muito fixado nos pecados dos outros. Ele fixou simplesmente a sua olhada. Porque ele próprio sabe que, segundo ele, que ele não tem algo de pedir perdão a Deus. Isso é que é errado. É errado. Um cristão, um filho de Deus, não pode se exaltar diante de Deus que ele não tem algo de pedir perdão a Deus. Cada dia
Estás a ver? E quando você sabe que és um pecador, diante de Deus, não estarás à caça dos pecados dos outros. Não fica caçador de má vida dos outros, porque isso não vai te resultar de nada. Eu venho te ajudar hoje. Você é capaz de ir ajudar o outro, exortar alguém pela má vida, pode ser útil do que ser um inspetor, um fiscal de pecado dos outros. Ninguém te colocou nesse serviço. E ali que as pessoas esquecem de se preocuparem do seu perdão. Agora, eu que estou aqui, me preocupo do perdão meu diante de Deus. Em mínima falha que eu compreender, que eu cometi diante de Deus. E há momento, por eu não saber se já fiz erro ou não, se já pequei ou não, a minha oração só vai diretamente dizendo: perdoa-me, Senhor, porque pequei por olhar coisas, por pensar coisas, por falar coisas que não te agradou. Se cometi algo inconscientemente, sem eu saber, perdoe-me. Se fiz algo que não te alegrou, Pai, me perdoe. Olha, é isso que pode te ajudar, sabendo que és um pecador desde nascença. O mundo que vivemos tem um pecado terrível. Mas você, como já não é um incrédulo, é por isso que você não é um pecador condenado. Porque você já é crente. Porque praticamente o pecado é não crer. Mas muitas vezes escorregamos daquilo que sabemos que não é normal. A palavra já me ensinou que não é bom. Olha, vamos ler a Bíblia para eu passar bem naquilo que a gente quer ouvir. João capítulo 8, versículo 3 até 11. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em um adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Ele estava procurando apanhar Jesus dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou, escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela.
Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Esse é Jesus que estava. Versículo 9. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinho Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles condenou você? São duas perguntas. Onde estão teus acusadores? E nenhum te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá embora e não torne a pecar. Que Deus acrescente a bênção nessa porção da Bíblia, que já lemos. Meus amores, deixa-vos dizer mais uma vez que esta mulher estava entre a morte e a vida. Porque a morte estava do lado com multidão com suas pedras para matar. Porque o salário do pecado é a morte. Diz a Bíblia, em Romanos capítulo 1. O salário do pecado, pode ser Romanos 3, aliás. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é só ir a Jesus Cristo. Esta mulher, se não escolheu a fugir onde a vida estava, o doador da vida, a vida eterna, onde há perdão do seu pecado, a lei não traz a verdade da coisa. Conforme ontem eu preguei, que Moisés deu as leis, mas Jesus trouxe a graça e a verdade. Esta mulher, se não tivesse graça que Jesus trouxe, era já o seu dia de morrer. A lei mata. Porque é a Escritura. Mas o Espírito da Escritura é que dá vida. Você pode ler a Escritura. Não falar até que alguém quando peca tem que sair, tem que matar. Pior nas nossas igrejas. Alguém pecou, fez isto, vamos o chutar. Quando o chutamos para ser salvo ou para perdição. Paulo, quando disse que livramos este irmão nas mãos do diabo, para a sua alma ser salvo naquele dia, mas o seu corpo seja entregue ao diabo. Uma pessoa com alma salva, que comete um crime, como aquele, de cair com a própria madrasta, foi um choque. Paulo disse que até próprio os pagãos não conseguem fazer isso. Mas nós
mínimo pecado que alguém cometeu, vamos o livrar nas mãos do Satanás. Porque Paulo é que falou. Tens que ter o espírito que está atrás daquela escritura. Senão, nos tornamos mais homens da lei. O irmão Brana falou que os legalistas e os gracistas nunca ficaram no meio da verdade. São margens de esquerda à direita, mas a verdade está no meio, que é o caminho. O caminho é Cristo. Quando toleramos coisa pela graça, a graça toma o lugar, só graça, graça. Quando pegamos a lei, lei, lei. Quer dizer que não temos o caminho de Cristo. Veja o que é que Jesus mostrou aqui. A lei teve a sua razão. Quem comete esse pecado tem que matar, porque é escritura. Vamos a Jesus. A graça diz que eu te perdoe. Mas Jesus não ficou simplesmente com a graça. Ele acrescentou essa parte que nós queremos ter hoje. Jesus usou graça que safou esta mulher na morte contra a condenação da lei. Você agora veja as duas escolas. A escola legalista e a escola gracista. Pela graça, alguém pode fazer isso, Deus não o mata. Pela graça, estamos no tempo da graça, não é no tempo da lei. Que alguém comete isso, senão tem que ser morto. Vamos balançar as duas coisas no mesmo momento que Jesus está aplicando isto. A lei foi diante da graça. Entre a graça e a lei, onde é que vamos, qual é a coisa que vamos pendurar permanentemente em nós? Porque você comete, perdão. Você comete, perdão. Porque a graça está aí. Quer dizer, a lei já não precisa mais condenar você. Mesmo que ele estiver no mal. A lei já não tem sua força. É como alguém que diz que eu tenho um meu irmão de pai e mãe que é advogado, que é juiz, aliás. O meu irmão mais velho é o juiz que vai me julgar. E ele sempre sabe que você comete, te põe em julgamento, ele procura uma defesa, te larga. E você aproveita que vou fazer mais crime porque nunca entrei em prisão. Nunca entrei em cadeia. Aliás, nunca fiz prisão. Então, o que adianta temer de fazer mesmo crime? Olha, isto que está acontecendo a muita gente. Vou cometer porque eu vou ir pedir perdão. Vou cometer porque não vou nada ser condenado. Vou cometer porque o meu irmão Jesus vai me perdoar. Vamos ver. Será que é isso que Jesus pregou nessa mulher? Que na mulher, vá, quando cometeres mais, me procura, vou te perdoar de novo.
vá, quando cair mais no adultério, você próprio já conhece o lugar, deve sempre se refugiar para que não te mate. Não foi esse o conselho que Jesus deu. Olha, o mais desgraçado que aconteceu naquele dia não é porque a mulher que cometeu adultério é que perdoaram, não a mataram, mas o que é mais triste, das homens que queriam matar Jesus, quando Jesus desafiou que aquele que sabe que não tem pecado, que ele lhe lança a primeira pedra. Irmãos, quando Jesus começou a escrever no chão, primeira vez que Jesus estava escrevendo, ele não sabia o que é que ele escrevia. No chão, não é no livro. Se ele escrevesse no livro, até hoje, iríamos ler o pecado de cada um. E insistiram a pergunta. Quando cada um estava olhando, porque Jesus, nenhuma vez que lhe viram escrever, só uma vez que lhe viram ler no templo, lhe deram o livro de Isaías, porque como Jesus não entrou na escola, sabia que esse aqui não pode ser um sacerdote, nem um profeta, porque não sabe ler. Lhe testaram a leitura, admiraram o tipo de conhecimento e de sabedoria naquele rapaz. Leu, e naquilo que ele leu, disse, essa escritura já se cumpriu hoje, diante dos vossos olhos. Aquilo trouxe escândalo, até que o expulsaram da igreja. Não vem mais. Sai aqui. Nós admirávamos da tua sabedoria, mas a partir de hoje você estraga tudo. Sai daqui. Queriam te matar naquele grande vale onde queriam lhe empurrar. Vê só em Lucas capítulo 4, vais ver. O que é que aconteceu naquele dia para Jesus? Jesus saiu da igreja, começou a evangelizar, pregando, pessoas na praia, pregando, pessoas nas ruas, pessoas onde trabalham, exorta alguém. Mateus estava de serviço, Jesus passa por aí, exortou ele, aceitou, mestre, virei mais, gostei das tuas pregações. Então Jesus aí ganhou já impacto com seu grupo, fora das igrejas, e nenhuma igreja que falava mais bem de Jesus, que dizia que ele é um disperso, é um demônio, alguém que pegou feitiço do diabo, que está fazendo milagres aí, e nenhuma igreja que o considera, não fez a teologia, ninguém lhe reconheceu como servo de Deus, fora dos nossos sistemas, ninguém o consagrou, só ouvimos que foi simplesmente batizado num batismo também inventado de alguém que se proclamou de profeta, o filho do nosso antigo sacerdote, sacrificador, o pai dele, Zacarias, era o nosso falecido antigo sacerdote, mas o filho dele entrou com demônios assim, vivendo nas matas.
Depois ele próprio também se mostra como está cheio de demônios. Se encontraram entre demônios e demônios aí. Primeiro aquele João inventa o batismo da água, que não existe nem na Bíblia. Uma doutrina, uma religião dele próprio. Ou porque quem vai no batismo da água vai receber aquele que virá. E aquele que vier também está a indicar aquele moço que nós chutamos nas nossas igrejas. Que tipo de profeta? Esse é um falso profeta também. O pai dele que foi verde, mas o filho é um demônio aquele. Veja o que acontece sempre nesse mundo. O mundo diaboliza de boas coisas que Deus manda para ajudar o povo. Parece só agora que vocês estão me descobrindo. Mas espera um tempo que este canal estende em 4 cantos do mundo. Só depois os que gostam de diabolizar virão nessa página aqui, nesse canal. Para começar agora a observar e controlar o que é que vão chamar do diabo. Pode ser que o que será do diabo nem nós não sabemos. Esta mulher, esses fariseus, que sabiam que eram observadores das leis de Moisés, quem violar uma só, pena de morte. Mas, depois deles testar Jesus, o que os surpreende é que Jesus começou a escrever, porque lhe viram ler pela primeira vez e última vez, mas vieram mais lhe ver a escrever, agora é no chão, na terra. Curiosidade. Começaram a olhar o que é que ele estava escrevendo. Cada um que olhava, vejava próprio o seu pecado. Seu nome e o seu pecado. Em vez de cada um sair lá, aproveitar, pedir perdão do pecado dele, só largava a pedra e ia-se embora, sem dizer nada. Mesmo que o amigo o perguntasse, onde vais? Mas continua o vosso assunto, eu já vou. Oh, você já deu razão a essa mulher desse crime? Já não é a palavra que condena? Tens medo daquele moço aí, aquele falso pregador? O outro olhava, o próprio chefia, porque a multidão perderam de julgar quando próprios chefes, os líderes, aqueles que foram chamados fariseus, porque a Bíblia diz que havia multidão. Aquela multidão, todos não eram fariseus. Os fariseus eram os líderes, é que falavam com Jesus, é que davam questões. Quando próprios líderes abandonaram os seus fiéis, os seus adeptos, não podiam fazer outra coisa, senão é também de ir perguntar, chefe, pastor, diabo, por que vocês deixaram aquela mulher lá? Vocês andam dizer que não tem medo daquele moço. Qual é a magia que ele fez para vocês perderem a força? Dizer, epá, deixa só. Deixa estar. Ninguém conseguiu explicar o que se passou.
Só quem sabia é Jesus que sabia. Porque Jesus discernia os pensamentos, até pecados dos homens. A mulher samaritana, quando lhe discerniram, se entregou. Mas fariseus tinham corações de pedras. Fariseus, cuidado de ser um fariseu moderno. Por você ser pregador, mesmo que estás a ouvir o outro a ler algo que condena o que estás a praticar, você diz, esse mais é quem? Ele é justo para condenar os outros. Ninguém está a te condenar. Mas estou te mostrando que há uma vida cristã que tem que se velar, que cada um verifica. Olha, em vez desses líderes aproveitar, pedir perdão, foram-se embora. Triste demais, mas é algo de rir. Porque isto, hoje em dia, em vez de se preocupar de pedir perdão dos teus pecados, você está atrás dos pecados dos outros. É uma distração. Fariseus modernos, não aproveita a pedir perdão dos vossos pecados que Jesus está vos indicando aí. Você sabe que Jesus anda a escrever os teus erros, os teus pecados dentro do teu coração? O teu coração está escrito dos teus pecados. Cada um conhece os próprios seus pecados dentro do seu coração. Não mente pessoas, porque Jesus escreve sempre. Mesmo quando nós pregamos, o pastor não está a ver teu coração. Não está a ler o teu coração na igreja. Mas o próprio teu coração está mexendo. Porque tem lá escrita que Jesus está escrevendo os teus pecados. Jesus escreve dentro de ti. E há pessoas que se enervam contra a pregação. Está dentro da igreja, mas está já bem zangado. Uns está dentro da igreja, sai triste e não divulga porque que ele saiu triste. É um fariseu moderno que largou a pedra no chão, foi triste, mas aleguei que o seu pecado é condenado na pregação. O seu pecado é divulgado pelo Jesus através da pregação. Ele não sairá triste na igreja. Ele vai triste diante de Jesus, pedindo perdão com tristeza. E quando Jesus o perdoar, ele volta alegre em casa. As pessoas são capazes de lhe perguntar, por que você está muito alegre assim hoje? É uma alegria diferente. Não, hoje Deus me perdoou. Daquilo que eu estava sentindo, peso no meu coração. Me sinto perdoado e aliviado. É isso aí que tem que fazer com que a pessoa volte alegre, diferentemente do jeito que ele foi. Mas alguém foi à igreja, voltou frustrado, triste, zangado, porque pregaram contra ele. Ainda não vi um filho de Deus assim. Mesmo a mulher samaritana devia voltar zangada, porque um pregador que já condenou seu casamento. O marido que está comigo em casa está me dizendo lá porque não é meu marido. Ouça, que tipo de pregador? Depois é um judeu. Nós não temos ligações com esse tipo de religião. Ele não é da nossa igreja. Vai vir condenar a minha maneira de casar. Que nem o meu pastor me condenou. Nem a minha igreja condena isso.
mulher usa calça. Na nossa igreja, a mulher pode ir de calça, não é nada mal. Deus anda a olhar o coração. Não é roupa. Quem te disse que Deus nunca olhou roupa? Lê ainda em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Depois lê versículo 21. Você vai me dar razão. Deus nunca olhou roupa. Quando na primeira vez que o homem inventou de se vestir, porque o homem comeu fruto para ser como Deus, para os olhos abrir, e o homem começou a inventar coisas. Até hoje, o homem inventa coisas, deixa aquilo que Deus fez, ele inventa da maneira dele. Sim, inventa da maneira dele. Deus fez uma mulher com a própria dimensão do seu corpo. Desculpa pela expressão, teu bumbum é normal, você põe a pica, vai fazer cirurgia para o bumbum ser mais grande. Quando estás a andar, aquilo tem que começar a mexer. E as pessoas apreciam. Isso é invenção do homem. O homem deixa da maneira que Deus lhe veste para vestir da maneira dele. Porque Deus nunca olhou isto. Deixa eu te dizer, naquele capítulo que eu te dei, Gênesis, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 21. No versículo 7, o homem, quando descobriu que estava nu, fez a roupa dele próprio com folhas de figueira para tapar a nudez. Deus, quando veio, corrigiu aquilo, que isso não é assim que se veste. No versículo 21, ele, próprio Deus, fez roupas, os vestiu. Mulher tem que vestir assim, homem tem que vestir assim. É isso que existe. Agora, como teu pastor nunca condenou mulher usar roupas que foi feito para homens, porque a própria natureza nos ensina, uma mulher de saia ou de vestido, mesmo para urinar, as urinas das mulheres caem. O homem abre fecho da calça. Porque Deus o criou assim, para urinar de pé. A mulher também pode urinar de pé. Atendendo que vocês já fizeram sanitas, tem que sentar, as mulheres têm que sentar. Mas nem todo sítio que você anda com uma mulher com sanita. Para sentar. Nem todo sítio que vas encontrar sanita para urinar. Porque Deus no natural te fez mesmo de pé. É só levantar a tua saia, teu vestido, afastar um pouco das pernas, as urinas caem. Sem qualquer problema. Essa é a forma natural. E como que você pode contrariar? Estes fariseus ler param, o tempo já está acabando. Já me avisaram que o tempo só nos falta um minutinho. Deixa eu terminar no nosso sujeito, porque o tema veio aí. Jesus Cristo, embora que trouxe a graça, essa mulher teve graça para não ser matada, porque Jesus revelou também o pecado dos outros que queriam a matar, teve essa graça. Mas a graça não basta. A graça produz perdão. E este perdão, a verdade siga o perdão dizendo que não torne mais a pecar. Quer dizer, não faz o mesmo tipo de crime. Porque pecamos vários tipos de pecados, várias maneiras.
cada dia, mas não comete o mesmo tipo de pecado, mesmo tipo de crime. Se você foste perdoado pelo crime de adultério, pelo crime de roubo, não volta a fazer esta criminalidade. Portanto, Deus me perdoou, vou fazer mais. Estou no tempo da graça. Eu já sou bêbado, bebi, vou beber. Quando você era, eu já consumi o álcool, eu já fiz isto, já cometi isto, eu peço perdão, Deus me perdoe. Te prometo que vou ficar muito atento com isto, de não ser mais apanhado com este crime. Olha, podemos perdoar alguém 70 vezes 7, mas que não seja o mesmo tipo de crime. Se vais cometer 490 tipos de erros ou crimes, ou pecados, ou ofensas contra mim, 490 tipos de ofensas, te perdoarei. Mas não me repete mesmo tipo de crime, ofensa. Isso agora é tua vida. É isso que se chama vida da pessoa. Hoje te viram nesse mal, amanhã te vejam aquele aqui. Agora é vida dele. Essa pessoa deixa, esquece. Se essa mulher cometesse adultério, corra Jesus. Comete adultério, corra. Jesus poderia dizer, não. Você não precisa de ser perdoado, porque essa vida é tua vida. Vai lá. Mas ele disse, eu também não condeno você. Vá, não peca mais. Não comete o mesmo tipo de crime. Esse crime que fizeste. Vá, não peca mais. Meu irmão, cada um de nós precisa do seu perdão. Aquela mulher conseguiu perdão naquele dia. Eu também hoje preciso do meu perdão. Não vou me exaltar diante de Deus. Não vou me orgulhar diante de Deus. Porque Deus é que conhece meu coração. E Ele quer escrever os meus pecados dentro de mim. Antes das pessoas verem os pecados teus fora, quer dizer que lá dentro o pecado demorou lá. E você não estava pedindo perdão a Jesus. E Jesus reflete aquilo fora. Isso é uma verdade que eu te digo. O nosso programa termina aqui. O teu pão matinal de hoje é este. Cada um de nós precisa do seu perdão. Você não sabe qual é o perdão que eu vou pedir a Deus, ou já pedi hoje, ou até o final do dia. O que é que eu vou cometer diante de Deus? Eu tenho que pedir perdão. Não vale a pena vir na igreja ou dando volta no bairro para escrever os meus erros no teu caderno, para ter as minhas informações ou aquilo para te dar a razão daqueles que você quer desmoralizar ao me crer, ou simplesmente tem um ódio você contra mim. E como é que eu posso tirar a credibilidade
eu não digo que eu tenho crimes que podem fazer afastar pessoas de me crer. Mas eu estou a me referir eu com Deus. Porque é Deus que conhece onde eu errei, onde eu pequei contra Ele. Às vezes, diante dos homens, posso verificar que eu não fiz nada de mal a alguém. Mas diante do meu Deus, posso fazer algo de mal. E sou obrigado de eu pedir perdão cada dia. Paulo que falou isto. Que eu moro todos os dias. Esse é o apóstolo Paulo. Cristo que vive em mim. Eu tenho que morrer todos os dias. Só que pedir perdão não se preocupa muito tanto nos pecados dos outros. Nós pregadores, sim, pregamos, vejamos, demos conselho a alguém que está a demorar a permanecer nos seus pecados. Passa rapidamente, peça perdão enquanto é cedo. Porque a verdade está no caminho, é que cometeste, foste perdoado pela graça, mas não peca mais. A verdade é que não fica a pecar. Pecaste, não para te matar, perdoado, mas a verdade é que não fica a pecar. Não permaneça, para bem dizer, não permaneça no pecado. Porque não pecar, não peca mais daquilo. Não comete mais da mesma coisa. Pode ser que essa mulher, dia a dia, já não cometeu adultério, mas já tinha mais outro tipo de comportamento que podia a condenar de novo. Mas seguir Jesus nos facilita. Crer Jesus, andar com Jesus, nos facilita que Jesus nos ajude a não estar a cometer pecados. Sim, é só. Para alguém não pecar, só tem que andar com Jesus. Porque Jesus dentro de ti, como disse João, se você pecar, então Jesus é que pecou. Alguém que nasce com o Espírito de Deus já não peca. 1 São João, capítulo 3, do versículo 8, parece até embaixo. Até 12, ok? 11. Se você ler isto, verás que tem pessoas que já intercedem por outros. Pelos outros, mas ele próprio só pede outra coisa. Já não é pecados que ele chora tanto aí. Porque Deus lhe deu um remédio dentro do seu coração que ele já não peca. Simplesmente são erros que ele diz perdão. Você pode andar com um amigo, às vezes usa uma palavra grossa contra ela, diz, como assim? Não, perdão, me perdoe só. Quer dizer que passou. A maneira que você enquadrou essa coisa, nem frustrou mais a pessoa, só ele disse o quê? Falaste o quê? Não, perdão, tá vendo? Mas há quem comete aquilo que até a própria amizade pode se separar. Porque há um orgulho aí. Eu te falei mesmo assim. Falaste o quê? Eu te disse assim, ouviste mesmo. E insistiu na coisa até que o amigo choca, barulho e se separam aí. Mas quem sabe pedir perdão
No outro, branda a situação, muda o ambiente. Está vendo? Esse é um conselho matinal. Pão matinal dessa mesma palavra. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Começamos consigo e terminamos consigo. Hoje, segunda-feira, o final deste mês de julho 2023, este mês deste ano, nunca mais virá de volta. Porque cada ano tem seu mês, tem seus dias, tem seus programas. E eu sei que hoje o mês terminou com esta palavra. Cada um de nós precisa do seu perdão. Ajuda-me, ajuda os outros também. No nome do Senhor Jesus Cristo, peço assim, pela fé. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe muito o pastor Bill. Deus abençoe a partir do banco. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos que nos acompanharam. Emílio Sumo, Pedro Claver, Gilberto Moanda, Madeca, Daniel, a partir de Luanda, né? Que Deus te abençoe. Muitas vezes vocês escrevem onde vocês estão, em que cidade você está, como outros escrevem Luanda, Cabinda. Entendemos se estás nos Estados Unidos, estás no Congo Democrático, Congo Brazzaville, Moçambique, onde nos acompanha, escreve mesmo. É assim que nós saberemos que os nossos seguidores, outros que nos seguem, estão em tal país. Mesmo se estás nos Estados Unidos, Brasil, escreve, estou acompanhando a partir do Brasil, cidade tal, a partir dos Estados Unidos, cidade tal. Nós não vamos procurar endereço completo, mas pelo menos a cidade onde estiveres. Nós aqui em Angola, província, município, cidade, aldeia, tanto faz. Isso nos fará bem. Partilha sempre e comenta. Inscreva-se como seguidor permanente. Inscreva-se. Essa é uma página que já faz há 2 meses. Começou no mês de maio e estamos há 2 meses que essa página surgiu para simplesmente transmitir, falando do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que você vê o nosso logotipo está NJC, canal 07 TV. É um canal 07, mas aquele N significa notícias, J é uma abreviação, N notícias, J de Jesus, C Cristo. Então, aquela bandeira que você está a ver quer dizer que nós possuímos, temos direito de levantar o Evangelho de Cristo. Neste canal, no mundo, o mundo identifica as bandeiras. Essa é a bandeira que é o Cristo, de cor vermelha.
o evangelho de sangue. O nosso evangelho é sangue de Cristo, que limpará você de todos os pecados que existem em ti. E verde sempre tipificou a vida. Tudo que ainda tem vida é verde. Toda verdura tem vida nele. Quando mudar de cor, você tirou a vida daquela planta. E temos a branca. Você sabe. Nós exigimos a santificação. Pregamos a santificação. Então, portanto, todas as coisas já te expliquei. O nosso logotipo, inspirado pela palavra mesmo. Esteja sempre conosco. E na manhã, no mesmo horário, das 7 horas até 8 horas da manhã. Amanhã. Glória a Deus, estamos aqui para seguir as instruções do Senhor. Oh, Madeca Daniel, Evaristo, Soba, que Deus te abençoe, filho, Evaristo. Muito obrigado. Estamos juntos pela próxima. Que Deus vos abençoe ricamente.